prazer enorme estar com vocês aqui. Eu sou Isaías Coelho, do Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito de São Paulo, da FGV. Nós vamos fazer um jogral aqui. Eu inicio a conversa, o Eurico dá prosseguimento, e nós vamos procurar dar uma perspectiva global às coisas que acontecem no Brasil. Não resta dúvida que no Brasil, atualmente, nós vivemos tempos interessantes, tempos de transformação, tempos de perplexidade, né? Em termos de governança, de transparência, de responsabilização, de cidadania fiscal, nós temos dado passos muito importantes. Muitos brasileiros ilustres têm contribuído para esse desenvolvimento. A lei de responsabilidade fiscal, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei de transparência, são apenas alguns dos muitos institutos introduzidos no nosso ordenamento jurídico, todos voltados à melhor qualidade do sistema político-social do país. Claro que estamos insatisfeitos onde estamos, mas é inegável que fizemos um progresso notável. Os próprios escândalos e erupção de situações inaceitáveis testemunham o quanto as coisas ocultas e que passavam desapercebidas estão começando a vir à tona e se transformam em atos de crítica social dura e que possivelmente permitam uma evolução política na direção por todos desejadas de um governo mais responsivo, mais democrático e com uma sociedade mais próxima, mais igualitária, como nós todos desejamos. Uma sociedade mais desenvolvida, não é? Econômica, socialmente, politicamente. O que eu queria chamar a atenção é para o fato de que nós não vivemos isolamento. Nós estamos a bordo da espaçonave Terra, em que os processos que nós passamos são comuns a muitos países. E hoje, como no passado, nós sofremos as influências de fora e também influenciamos os de fora das nossas fronteiras. O fato é que há um movimento da nação Terra, vamos dizer assim, por certas coisas, por certas ambições novas que eram inusitadas no passado. Hoje, ouvia do professor Tércio, assim, imagine que certas ofensas que fazemos hoje contra o meio ambiente seriam absolutamente ridículas se falássemos disso há 50 anos atrás, não é? E essa coisa, nós criamos essa preocupação que temos hoje? Não, a humanidade criou essa necessidade, essa transformação. Porque nós somos cidadãos do Brasil, mas somos cidadãos do mundo, não é? Então, a Suécia criou, o Parlamento Sueco criou uma lei de acesso à informação para que os cidadãos soubessem o que se fazia no Parlamento e na Casa Real, há 200 e poucos anos, exatamente em 1776, 200 anos antes que os Estados Unidos da América introduzisse a sua lei de acesso à informação. E até então, muito poucos países tinham dado esse passo tão importante. Em questão de muito poucos anos, 76 para cá, isso virou uma epidemia, vamos dizer assim, um valor universal. E hoje já são 110 países que têm uma lei de acesso à informação. Alguns já mais enraizadas, outras funcionando melhor, mas todos coincidimos
na necessidade de que o cidadão saiba o que se passa nas entranhas do governo. As formas de coordenação internacional refletem essa realidade crescente de uma governança global. O grupo do G20, que coloca em coordenação estreita, com encontros frequentes, os países mais desenvolvidos e os países emergentes, e, portanto, esses países têm uma proporção enorme da população mundial e da riqueza material do mundo. Esses países dos quais participa o Brasil, colocou na sua pauta de trabalho avanços na luta anticorrupção, na luta anti o sigilo tributário e bancário e na luta anti-evasão. E muito tem saído dessas orientações que não fazem muito tempo começaram a ser impulsionadas e já estão a mostrar resultados concretos. O G20 não é somente um encontro anual dos líderes dos principais países. Todo novembro esse encontro, daqui a poucos dias, estarão reunidos em Antalya, na Turquia, mas também se reúne os ministros de Fazenda, recentemente reuniram-se em Lima, no Peru, para essa reunião preparatória, e ao mesmo tempo se reúnem os membros da sociedade civil, portanto, a sociedade representativa, vamos dizer, fora da oficialidade, mas representando entidades que têm uma preocupação social, se reúnem conjuntamente com isso e influenciam nessas decisões. E também, concomitantemente, os representantes dos movimentos trabalhistas nos 20 países, nessas 20 nações, se reúnem com sua pauta, com seus problemas, com suas reivindicações gerais, com suas preocupações, para influenciar as políticas públicas. Aí também se reúne um grupo de trabalho anticorrupção, que busca encontrar maneiras de coordenação internacional, de forma a evitar que os organismos políticos, sociais, sejam minados por essa praga que se mencionou, os cupins da madeira, né, no caso aqui, ou o ferrugem dos metais, não é? Coisas que minam a sociedade, os recursos dos orçamentos dos países e os objetivos de alcançar um melhor equilíbrio social. Ainda associada a essas tarefas, funciona de uma maneira bastante discreta, mas muito eficiente em escala global, uma força-tarefa de ação financeira que monitora as movimentações financeiras em escala global e adverte para comportamentos financeiros que podem ter um potencial de malprática, tais como o financiamento do terrorismo, a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal, o crime organizado, a droga e outras coisas. Tudo isso está funcionando. A questão de sonegação fiscal encontrou, por muitos anos, uma certa tolerância internacional. As pessoas que tinham possibilidades levavam recursos para o exterior, subtraíam a tributação dos seus países e se tentou diversas vezes fazer com que isso obtivesse um certo disciplinamento, uma certa norma. Impaciente com a falta de resultado desses programas, os Estados Unidos da América lançou o chamado FATCA,
que busca, de uma maneira pesada e unilateral, alcançar as rendas dos norte-americanos no mundo inteiro, onde quer que se encontrem. Então, o país, de certa maneira, se intromete um pouco na situação dos demais países, dizendo, olha, eu quero que me indiquem quais os nossos cidadãos têm contas aí, têm recursos e têm rendas, e por favor nos informem. E o país que não colaborar vai ser tratado de uma maneira diferenciada. Os bancos que não informarem isto, onde quer que estejam localizados, se é que tem contas de cidadãos americanos, tem que informar a agência tributária dos Estados Unidos, sob pena de que os seus negócios dos Estados Unidos sejam tributados agravadamente, com a tributação de 30% sobre os fluxos, que excede de muito o valor dos rendimentos correspondentes. E face a essa situação, de certa maneira problemática e delicada, os países optaram por uma solução, digamos assim, intermediária e de compromisso. Olha, vamos fazer acordos bilaterais. Você não tem o direito de vir aqui dentro do Brasil, digamos, e dizer a um banco brasileiro que tem que dar essa informação para o fisco americano, porque você está subordinado, afinal de contas, à jurisdição do brasileiro, não à jurisdição dos Estados Unidos, e esse banco é um banco brasileiro, não é um banco americano, não é uma filial do banco americano. É um Bradesco. Bem, mas o Bradesco que tem uma conta de um cidadão americano. Então, o que se faz? Um tratado bilateral no qual o governo brasileiro exige que os bancos do Brasil informem ao governo brasileiro, aí sim, dentro da própria jurisdição, dentro da normalidade esperada do poder de polícia, de gestão e tributário do governo brasileiro, essas informações sobre os cidadãos americanos. Uma vez de posse dessa informação, o governo brasileiro informa ao governo americano as informações que lhes interessam, em contrapartida, a informação equivalente. Portanto, numa base de reciprocidade, que o governo brasileiro passa a ter um acesso à informação sobre as contas e os valores que os brasileiros têm em Miami, em Nova York, onde quer que seja. É interessante que isso não faz tempo que foi editada essa legislação e já está em pleno funcionamento, e o governo brasileiro já se beneficia do recebimento dessas informações. É claro, se alguém tem contas nos Estados Unidos, não declaradas ao Banco Central, não declaradas à Receita Federal, tem razão para estar muito preocupado, porque essas informações já estão começando a fluir, sobretudo porque o Brasil assinou um tratado de intercâmbio de informações há alguns meses e de aplicação imediata. Isso já foi referendado, homologado pelo Congresso brasileiro, pelo Congresso americano, então está em pleno funcionamento e execução. Esse FATCA bilateral, portanto, sucede a essa exigência unilateral, de onde se partiu, vai, entretanto, ser superado muito rapidamente, porque já está em negociação. E o Brasil é um país aderente, junto com mais de 60 outros países, já, que vão constituir um acordo multilateral para o intercâmbio automático de informações. Os sistemas estarão montados ao longo de 2016, de forma que em 2017 o fisco brasileiro possa, sem maior dificuldade, aqui no seu computador em Brasília, acessar a base de dados dos Estados Unidos e da França, ou da Inglaterra, ou da Grécia, onde interessar, para daí extrair os dados das movimentações financeiras dos brasileiros que estão aí, automaticamente, sem envolvimento do Ministério das Relações Exteriores, sem o Ministério da Justiça precisar intervir, sem necessidade de processo aberto, informação judicial, intercâmbio automático de informações multilateral em escala global. Então, o que nós estamos vendo é a instituição, basicamente, de um fisco mundial. Isso tudo vai ser coroado por um processo que já está em andamento, também com a égide
do G20, mas secretariado pela OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil não participa, porque não tem encontrado muito... basicamente um clube dos países ricos, ao qual o Brasil tem, de certa maneira, esnobado os convites recebidos para ingressar nesse grupo, mas o Brasil coopera ativamente, e nesse caso, mais estreitamente, porque essa OCDE é o secretário dessas ações encetadas pelo G20. Eu me refiro concretamente à iniciativa chamada de BEPS, BEPS, ou seja, que é a sigla inglesa para erosão da base e deslocamento de lucros, ou seja, as práticas que as empresas nacionais fazem para transferir lucros contábeis dos países de alta tributação para os países de baixa tributação. Então, vocês devem ter visto o caso notório em que a Amazon, a Starbucks, a Apple e outras companhias manejam a tributação internacional de maneira a não pagar imposto em lugar nenhum. De fato, os esforços de tributação internacional têm sido no sentido de evitar a dupla tributação. E agora nós estamos empenhados, os governos estão empenhados em evitar a dupla não tributação, ou seja, uma situação que escapa completamente da jurisdição fiscal de muitos países, as maiores companhias do globo. Essa iniciativa, BEPS, se materializa em 15 ações. O programa, 15 ações sobre transferência, sobre negociação de intangíveis, sobre uso de estabelecimento permanente, são uma série de normas técnicas, mas no fim do dia se resume na tributação das empresas de grande porte, das multinacionais. Como resultado dessas ações, o próprio conceito de coordenação internacional, através de tratados de bitributação, terá que ser revisto, porque nós estamos numa outra configuração. Uma das medidas que estão sendo contempladas é uma declaração dos rendimentos das empresas, dos seus resultados, país por país. O que significa isso? Que nós teremos no Grupo Econômico Mundial uma declaração de imposto de renda para o mundo inteiro, especificando onde tem suas atividades, onde estão seus resultados, onde estão seus ativos, onde está seu pessoal, e vai ser atribuído, segundo critérios acordados por esse grupo de países, do G20, um critério de, vamos dizer assim, rateio desses resultados segundo uma certa proporcionalidade, onde caiba. Então, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, vejam bem, vai ser universal. Nós vamos ser sócios desse arranjo, não é? Então, os sistemas de contabilidade terão que se adaptar, os sistemas de determinação dos lucros para efeito tributário serão diferenciados e nós estaremos vivendo um mundo onde o recurso aos paraísos fiscais, as jurisdições de baixa tributação, estarão mais difíceis de acontecer, estaremos num outro sentido. Isso tudo tem um impacto grande na questão tributária interna. Nós estamos assistindo, exatamente nesse ano, uma transição do regime contábil do que chamava-se RTT, Regime Tributário de Transação, para a adoção das normas internacionais de contabilidade, que são muito diferentes do que nós tínhamos no passado. A contabilidade brasileira, que tem uma larga e honrosa tradição, mas sempre tem se baseado naquela visão do contador de olhar para o passado, determinar quanto foi o lucro do ano passado. E nós passamos, a partir daqui, a olhar para o futuro, a contabilidade voltada para o futuro, o que é o valor da empresa em função da sua expectativa de resultados, de investimentos, de desempenho. Então, análise de risco,
a análise da estratégia de investimento, tudo isso eram coisas importantíssimas que eram negligenciadas numa visão meramente retrospectiva que nós temos tido. Então, isso faz com que nós tenhamos que rever a nossa tributação interna para realinhar com essas tendências internacionais. Olhando para o que se passa no Brasil, o que nós temos é uma evolução durante o século XX de uma tributação desconexa. Nós começamos o século XX arrecadando basicamente imposto de importação e de exportação, o segundo dos quais pertencia aos estados, um arranjo bastante frágil do ponto de vista federal, de impostos e taxas, mas que foram se desenvolvendo. Criamos impostos gerais, imposto de renda em 1924, criamos o imposto sobre valor sobre valor adicionado, baseado na não cumulatividade. Fomos aperfeiçoando e chegamos a um estágio superior de desenho tributário com o código, a reforma tributária que foi feita sob a organização da Fundação Getúlio Vargas, mas liderada por grandes tributaristas brasileiros como Rubens Gomes de Souza, Gerson Augusto da Silva, Gilberto Júlio Ocanto e tantos outros que não cabe aqui mencionar. Mas quando chega o regime militar de 64, encontra pronto esse trabalho, porque esse trabalho tinha sido completado e levou anos para fazer, estava pronto em 63, isso foi adotado e parece que é coisa dos militares, mas na verdade não é. Eles apenas colocaram em prática. A partir de 67 nós temos um código tributário que unifica a tributação no país e temos uma tributação moderna no imposto de renda. Só que, uma vez estabelecido esse sistema, nós passamos por um processo de entropia em que nós começamos a degenerar o sistema tão lindamente criado de poucos impostos, impostos amplos, impostos relativamente simples, bases bem definidas, uma separação uma discriminação de renda, como se chamava na ocasião, entre a União, os estados, os municípios. E completamos isso com uma salada tributária na Constituição de 1988, é louvável que sejam muitos respeitos em relação à parte tributária, nos deixou problemas terríveis com os quais nós nos debruçamos hoje e que eu espero que meu colega, professor Eurico, dê uma boa perspectiva. Então, nós estamos hoje, no século XXI, já na segunda década dele, com uma tributação defasada, um péssimo sistema tributário que é um empecilho ao crescimento, atrapalha o desenvolvimento, anticompetitivo, injusto, inadequado e falece adjetivos para descrever a disparidade entre o que temos como tributos no Brasil e a necessidade do sistema que nos permita criar um melhor clima de negócios e destravancar a senda do desenvolvimento. Bem, professor, não quero me alongar, eu passo-lhe a palavra para prosseguir, inclusive com a visão que estamos desenvolvendo para reformar esse sistema. Obrigado. Muito obrigado, Isaías. A sua apresentação toca no problema óbvio de como combater a corrupção. E essa visão da internacionalização do problema certamente é um dado importante dentro do contexto desse seminário. Eu acho que ela nos faz refletir, inclusive sobre temas que mexem com a limitação que é trazida por essa noção que surge no século XVII, que é a noção de Estado moderno, não, da Paz de Westfália para cá, que está em xeque no século XXI. E essa globalização, inclusive desse fisco internacional, é de fato um dado novo, até para nós entendermos a noção de corrupção. Isto é, ela começa a deixar de ser um problema
nacional e começa a ser um problema internacional. Sem dúvida nenhuma, essa perspectiva é bastante interessante. E isso coloca em xeque o problema de como é que eu lido com isso olhando de dentro para fora.